Hoje tá lindo. Bom dia, pessoal, bom dia a todos. Taquara, Rio Grande do Sul. Bem-vindos a todos a bordo novamente nessa manhã maravilhosa. Tô aqui com meu óculos antigo, óculos tiozão, mas vamos aí, mano. É o seguinte, já correu hoje? Já cuidou aí do casco? Cuidou da embalagem já? É o seguinte, aproveite enquanto você pode. Nunão, meu irmão, pastor Nuno Ornelas, tô feliz por você, Nuno. Daqui uns dias é você aqui na mesa. Pastor Nuno é lá de... Pessoal, conheçam a comunidade cristã de Lisboa, uma igreja fantástica. Vocês podem entrar lá no Instagram depois, procurar lá CCLX, uma igreja vibrante, enérgica. E tô feliz que ontem pastor Bruno Brito, já ouviu falar dele? É o pastor da Lagoinha, São Paulo. Confirmou comigo também que vai estar com a gente aqui logo. E aos poucos a gente tá aí, num time de snipers revolucionários. Vamos ver aqui, ó. Esse óculos aqui, não sei qual que é. O que você acha que é melhor? Esse aqui ou esse aqui, ó? Eu acho que é bem melhor esse aqui. Vocês não acham? Fala aí. Esse aqui não fica melhor? Hoje nossa Bíblia na mesa vai ser com minha digníssima esposa. E eu atrasei porque eu cheguei da corrida agora. Fiz aí 15 km de bicicleta, mais 6 correndo. E aí acabei me envolvendo lá no que eu estava fazendo e ouvindo. E aí atrasei. Mas me perdoem o atraso. Vamos ver. Cal, sem notícias do meu filho, porém, o que você me disse, as lives que assisti, conheci o Vini Sidney, mudou minha perspectiva sobre a vida dele. Gratidão. Viviane, Deus te abençoe, minha querida. Deus é por ti, Deus é por você. Fique firme. E é isso aí. Esse óculos aqui tá melhor, né? Tá melhor porque ele é anti-reflexo, ó. E ainda assim reflete, mas o outro refletia muito mais. Então, pessoal, se você não está ainda na nossa congregação underground lá no Telegram, você pode entrar lá no Telegram, na minha bio aqui. Na minha bio tem o linkzinho que você cai dentro já do Telegram. Aí pergunta, mas o que você faz lá no Telegram, Cal? Eu não faço nada, eu vou colocando uma outra coisa ali, coisas muito pessoais, coisas que é bom para mim. Se é bom para mim, pode ser bom para várias pessoas. Então eu coloco ali estilo de música, título de livro, eu coloco ali futuramente alguns e-books. Eu tô inclusive pensando em colocar algum capítulo do meu livro ali. Eu tenho um livro escrito já e eu tenho conversado aí com o Vitor Azevedo para a gente de repente mandar rodar esse livro. Estou tentando entender quando que é tempo de jogar para fora esse livro. E esse livro é 4 capítulos: Graça, Justiça, Herança e Glória. E eu tô pensando em soltar e-books do primeiro capítulo, do segundo, do terceiro, e daí no final, no último, eu lanço o livro. E de repente vocês podem também, inclusive, já ir fazendo um test drive com o livro ali, tá? Então a minha ideia ali, eu tô buscando voluntários hoje para produzirem conteúdo dessa live. As nossas lives têm sido enriquecedoras. Eu tô entrando em contato e buscando designers para fazer o mapa mental do resumo de cada live. Eu estou escrevendo um livro devocional com todas essas lives, então cada dia eu termino fazendo um diário onde eu coloco um estudo sistemático daquilo que foi falado, eu compilo todos os valores, as ideias. Eu já estou no dia 4, hoje é o nosso dia 4, então ao final desses 4 meses a gente vai ter pelo menos aí um livro com 60 a 80 devocionais, que aí a gente manda rodar numa editora e a gente tem um conteúdo que é colaborativo, um livro devocional que não é a mente de uma pessoa pensando, mas é a ideia de uma geração proclamando esse evangelho sem agrotóxico. Como é que foi a live para você ontem aí? Foi bom? Gostou? O que ficou para você aí? Anderson Silva é um cara fantástico, amo ele demais. Com todas as minhas diferenças teológicas, existe uma unidade que eu tenho com ele, que é na virilidade. Nós decidimos dar o all-in entre a vida e a verdade.
nós ficamos com a verdade. Então, ainda que isso nos custe a vida, a gente tem um compromisso com a verdade a ponto de perder a própria vida. Então, essa é uma das lives. Logo a gente já vai anunciar de novo lives amanhã com o Breno Ferreira. Breno Ferreira vai estar aqui com a gente também, um jovem que tem sido uma voz na internet. Breno tem um testemunho muito violento. Foi pai aos 18 anos e sendo crente, sendo popular, sendo youtuber, as pressões, a maneira como ele lidou com isso foi maravilhosa. Foi uma experiência fantástica. Um cara que no auge da sua popularidade, proclamando Jesus todo dia, por uma questão muito de menino, acabou engravidando uma amiga e hoje ele é pai. E ele é um paizão, ele assumiu a filha dele e ele vai estar aqui amanhã com a gente falando também. Hoje, se eu não me engano, ele deve estar aí na casa dos 20 anos. Cícero Brito, provavelmente deve estar me assistindo aqui do hospital. Cícerozão, Deus é contigo, meu irmão. Tamo junto, fica firme. Ontem ele teve aí um susto, ficou sem ar, tá com Covid, tá no hospital. Tá precisando, inclusive, de um aparelho de respirador. Se você aqui em Curitiba conhece alguém que tem para alugar, para emprestar, para doar, para vender um respirador, um aparelho de oxigênio, na verdade não é um respirador, é um aparelho de oxigênio que é acessório caso falte ar, né? Ele teve um susto muito grande, porque ele estava na sala da casa dele e do nada parou o falta de ar e às pressas foi levado para o hospital, mais de 17 injeções, e pela graça de Jesus ele está aqui online comigo. Eu declaro uma vez mais cura sobre você, Cícero, declaro proteção do alto sobre você, declaro Jesus te cobrindo dentro do teu espírito, que todo sofrimento seja contido, embora a dor seja grande. Beleza, pessoal? Então, esse aí é um pouco do que está acontecendo hoje. Deixa eu já adicionar quem interessa aqui para mim hoje. Não que os outros não interessem, mas eu não interesso para você. E hoje eu quero receber na sala da minha casa Oi! a minha darling. Nossa! Darling, stand by me. Agora melhorou, agora você acertou pelo menos a música. Oi, meu amorzinho, tudo bem? Tudo. Tava orando pelo Cícero aqui. Cícero, você não tá sozinho? Tamo junto. Amém. Amém. Dormiu bem? Mais essa noite, dentro dos 13 anos já, que você dorme e acorda todo dia comigo. Dormiu e acordou bem hoje? Dormi bem, acordei bem. Eu não tenho nenhum filtro que preste aqui. Vai dizer que tá procurando tomatinho agora também. O tomatinho sumiu da minha lista aqui. Eu tenho esse aqui, ó, pra espantar o frio. Esse é bom pra espantar o frio. Uhul. Vamos lá, amor. Com você, Sim. Bíblia na mesa, com a Aline Raco, Aline Beats. Posso ficar sem filtro mesmo? Eu não tenho nenhum aqui. Ou assim? Não. Sem filtro assim? Tá bom já. Colocou assim a maquiagem, hoje já tá suficiente a maquiagem. Assim tá bom? Tá ótimo, meu amor. Tá. Você até sem filtro fica linda, maravilhosa. Obrigada. Por você eu vou. O texto que eu quero ler hoje com vocês, se você quiser abrir aí, meu Deus, é Mateus 25, 13. Jesus ele tinha acabado de falar sobre a parábola das 10 virgens, e ele segue falando outra parábola, que é a parábola dos talentos, que é a que eu quero ler com vocês hoje. Então ele diz ali, Mateus 25, 13, vigiai, pois, não sabeis o dia nem a hora. Pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, e a cada um segundo sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2.
Mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se os que receberam 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bom, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fosses fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeia, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, esse é o texto que eu queria compartilhar. E tem algumas coisas que me chamam bastante atenção. E eu não acredito que essa parábola ela fala a respeito de performance ou de resultado ou de meritocracia. Porque a palavra de Deus ela afirma que aquele que dá o crescimento, aquele que multiplica algo nas nossas vidas, é o próprio Deus. Então eu não acredito que ali é uma questão não é uma questão de resultado ou meritocracia ou quanto você se esforça para algo. Afinal, ele diz que ele deu para cada um conforme a sua capacidade. Deus ele não foi injusto com nenhum deles. Deus ele deu o talento que ali representa dinheiro, né? Talento na época representava um tipo de valor financeiro, né? E então, primeiramente, Deus ele não foi injusto. Quando ele deu 5 para um, 2 para um e 1 para outro, ele disse que ele distribuiu conforme a capacidade de cada um. Então, a gente não tem aqui um problema de injustiça com Deus, né? Então, qual é o problema aqui que eu identifico, ou para onde os meus olhos ressaltam? Meus olhos, eles ressaltam para aquele que recebeu 1. E uma das coisas interessantes que eu observei é que para todos os outros, ele diz, você foi fiel no pouco. Não importa se a pessoa recebeu 10 ou 5. Deus, ele considera tudo que nós recebemos na terra como pouco, comparado com aquilo que a gente vai receber na glória, com aquilo que nos espera. Então, também, o problema aqui também não é a medida. Porque o que eu entendo da parte de Deus é assim, o que eu estou te dando é meu. Então, aquilo que Deus deixou para nós, para mim e para você, é da parte do reino dele. E qual que é a característica das coisas que são da parte de Deus? Que aquilo que ele está nos compartilhando é algo que no reino de Deus é abundante. Então ele não está dizendo que ele não está fazendo injustiça, ele está dando conforme a capacidade, ele considera tudo o que ele nos dá aqui na terra como pouco comparado com o que ele tem para nós, com aquilo que nos espera no reino dos céus. E aí eu fui procurar, mas qual que é a dificuldade aqui de um deles? Um deles teve alguma dificuldade com aquilo que Deus deu. E foi com aquele que teve 1 talento.
Aí esse moço, ele vai devolver aquilo que o Senhor deu para ele e ele diz assim, não, sabendo como você é, eu escondi. Então, qual foi a atitude dele ali? Receoso, sabendo como você é severo, ceifas onde semeasses, que ceifas onde não semeasses e ajuntas onde não espalhasse, receoso, eu escondi o talento na terra. Então, qual que é para mim a perspectiva de dificuldade que esse servo tem? Ele tem dificuldade de compreender quem é esse Senhor. Porque aí o Senhor, ele praticamente desmente o que ele fala. Porque se ele fala assim, se você realmente acreditasse que eu sou aquilo que você diz que eu sou, você ao menos teria dado o dinheiro aos banqueiros. O que esse Senhor está dizendo aqui? O teu problema não é o problema que você está me contando. Porque se você realmente me enxergasse assim, você teria tido outra atitude. E aí eu penso de novo, então qual que é essa atitude que ele teve? Para mim, claramente ele tem um problema de como ele enxerga o seu Senhor. Ele tem um problema, talvez, de comparação, não está escrito aqui, mas eu quero ler um outro texto, talvez, que deixe isso um pouco mais claro. Afinal, mesmo se aquele que ele tivesse fosse multiplicado, ele nunca chegaria a ter 10 talentos e nem 5, entre aspas, porque todos eles multiplicaram. Então você pensa que você está do lado daquele que recebeu, você recebeu 1, você está do lado daquele que recebeu 10 e você está do lado daquele que recebeu 5. Você pensa assim, cara, até eu chegar no do 10, eu vou ter que trabalhar bem mais. Eu vou ter que suar bem mais. Até eu chegar na pessoa que tem 5 talentos, eu vou ter que me esforçar. E aí que eu vejo que acontece um problema entre os cristãos no reino de Deus. Porque essa comparação, ela paralisa para eu ser fiel com aquilo que ele me deu. Ou seja, eu penso assim, mas com aquilo que eu tenho, eu nunca vou chegar a ter aquilo que o outro do meu lado recebeu. Só que a gente esquece que Deus, ele enxerga a nossa capacidade e que ele não está nos dando, ele não vai nos dar algo mais pesado do que a gente pode carregar, ele não vai nos dar, e às vezes, dinheiro, um talento é algo pesado, a gente pensa assim, é privilégio. Depende, porque você está com nas mãos, se aquilo que você considera que você tem nas mãos é algo que Deus te deu, é uma responsabilidade, não é só oba-oba, vamos dizer assim. Você tem uma responsabilidade de devolver algo que você foi confiado. Então, o que eu enxergo assim é que o dinheiro que o cristão recebe, o dinheiro que aquele que entende quem é o Pai Celestial dele recebe, ele é um dinheiro que vai voltar. É um dinheiro que vai voltar e vai glorificar o Pai. Porque a gente entende, não, isso aqui ele me deu. Então, a questão não é nem o dízimo, né? Foi uma coisa que o Anderson Silva comentou ontem, né? Não é nem o dízimo, é o tudízimo, né? Que ele comentou. E é justamente isso. Eu queria ver um outro texto com vocês que vai complementar. Então, o que eu queria ressaltar aqui é a maneira como a gente lida com o que a gente recebeu demonstra como nós enxergamos a Deus. Então, aquilo que Deus nos dá é algo que, na minha visão, ele multiplica, ele vai multiplicar. Porque a matéria-prima daquilo que Deus tem, ele cresce. Por quê? Isso que a gente vê em Tiago 2:20-26, e diz assim, queres, pois, ficar certo, homem sensato? E aí ele fala sobre fé e obras. De que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado? Quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também
justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, o que eu enxergo aqui? Eu enxergo que existe uma fé morta. O que seria uma fé morta? É uma fé que ela não é acompanhada por obras. Mas o que então seria uma obra? Obra seria crer que aquele que vamos dizer, eu creio no Pai, e aquele a qual eu creio, ele preparou obras para que eu caminhasse nelas. Então, o que acontece? Esse servo, ele teve uma dificuldade de trazer a fé dele em obras. E por que ele teve essa dificuldade? Porque, primeiro, ele enxergou Deus de uma maneira deturpada, ou ele diz que conheceu Deus de uma maneira deturpada, e ele diz que esse era o problema dele, foi por isso que ele não fez nada com o dinheiro e escondeu. Mas eu enxergo isso como medo, né? Eu enxergo ele teve uma paralisia ali, ele não teve uma atitude de crer naquilo que Deus tinha direcionado para ele. E o que aconteceu? Ele não permitiu que a fé dele naquele que deu algo para ele, porque ele cria em Deus. Não, cara, eu sei, esse Senhor vai voltar aqui. Então, aquele que me deu, ele vai voltar aqui. Só que ele teve dificuldade com o que Deus deu para ele. Só que aí, quando você questiona o que Deus te dá, você está questionando o próprio Deus. Você está dizendo aqui, ele diz assim, fosse fiel no pouco. O que essa pessoa ela não conseguiu? Ela não conseguiu crer que aquele pouco que ela recebeu tinha alguma eficácia. Então eu vejo as pessoas com quem a gente tem que se preocupar hoje são pessoas que elas têm algo e elas dizem, isso não é suficiente, isso é pouco, isso não serve para nada. Porque elas estão negligenciando aquele que deu. Ele já deu. E na minha percepção, eu posso, por exemplo, assim, ele já deu a fé necessária para aquilo. Só que essa fé, ela foi enterrada, né? A obra ela não colou junto com a fé, porque eu creio que isso é natural, né? E aí ele diz aqui, como é que funciona essa questão de obra e fé? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac? Aí eu fico pensando assim, qual foi essa obra que ele fez? Porque a obra que ele fez foi assim, Deus falou assim, ó, vai lá com o teu filho e vou fazer um sacrifício e ele vai pra fita lá. Então, o que é essa fé? O que seria uma obra tão legal assim, onde você vai produzir uma obra onde você perde o seu próprio filho? Então, você está indo fazer uma coisa onde você vai sair perdendo. E a sensação que eu tenho é que justamente essa é a fé que Deus está falando assim, não, você sabe quem eu sou? Você sabe quem? Você está me enxergando bem? Obedece o que eu estou falando que você vai enxergar a obra sendo feita. Então, a fé, ela não é assim, Aline, vai lá e você vai chegar lá e já vai estar tudo resolvido. Às vezes a gente não tem o desfecho da história final. Mas a fé é justamente assim, não, eu creio naquele que eu ouvi. Eu vou indo conforme ele fala. E essa é muitas vezes a dificuldade que a gente tem de sair do lugar, de sair da inércia, de sair do um talento. Porque a gente quer entender, porque a gente já quer enxergar que o meu um talento, ele foi multiplicado, ele já deu sucesso, ele já deu boa. Só que o fato de Deus ter te dado já é o sucesso. O fato de Deus chegar e te dar o talento, ele está te dando algo dele. Então, esse já é o sucesso. Você não precisa se preocupar. Por quê? Porque ali em 1 Coríntios 3:9, ele fala que
blá, blá, blá. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E a palavra crescimento, ela fala sobre o aumento, a multiplicação, a expansão. Então ele fala, de modo nenhum o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então ele está dizendo assim, ó, não olha para quem regou, não olha para quem vai plantar, mas aquele que te deu algo, aquilo vai crescer. Então, aquilo é bem sucedido por si próprio. O DNA que está ali, ele é bem sucedido. Então não tem como isso dar errado. Então o que acontece? A pessoa, o servo lá, ele achou que talvez ele podia fazer algo errado com aquilo. Mas basicamente o que o Senhor diz é assim, você não podia fazer nada de errado com isso. Não ia dar errado. Qualquer coisa que você fizesse ia ser bom. Fui eu que te dei. Fui eu que te dei. Eu estou te compartilhando algo divino. Algo que vai voltar para mim e algo que no céu vai estar em abundância. Eu sei mais da tua capacidade do que você mesmo sabe. Isso. Isso mesmo. Então o que acontece? Raabe, ela acolheu pessoas que estavam também, outra pessoa, ela acolheu pessoas que praticamente davam atestado de morte para ela, porque ela estava acolhendo inimigos que serviam a um Deus vivo, mas ela estava praticamente se colocando na guilhotina. E pelo fato dela ter essa postura, e a Bíblia chama isso como obra que ela fez, ela teve um resultado. Essa foi a obra dela. A obra dela foi a fé com a atitude de crer e andar nessa palavra. Então, o problema qual foi a obra que ele não teve? A obra dele foi que ele não caminhou segundo o que o pai falou. A obra é a obediência. Aí o que acontece? Aí a gente tem às vezes, e ele fala aqui, né? A fé sem obras, ela é morta. O que eu entendo assim, que na verdade a obra sem fé, ela é morta também. Né? Só que ele está dizendo, por que ele está fazendo ao contrário? Por que ele não disse a obra sem fé é morta? Porque a gente não adiciona fé à obra, a gente adiciona a obra à fé. A fé, ela chama a obra. A fé é Revela. como se... Isso, Revela. Deus... Isso. É como se ele falasse assim, isso é natural na sua vida. A fé, ela vai chamar a obra. E o fato dele enterrar o fato dele é incredulidade. É. Então, esse foi a dificuldade que o servo encontrou. Então, o texto ali que diz também sobre, que eu li agora, sobre que Deus que dá o crescimento, ele fala sobre dissensões no reino de Deus, é o título, né? Dissensões que demonstram falta de espiritualidade. E ali que eu acho que ele estava se comparando, esse servo. Que ele diz assim, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque vocês não podiam suportar. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porque quando havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem cresces. Ó, ele está usando a palavra servo aqui também. Servos por meio de quem cresces. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Ó, ele está falando assim, que o Senhor concedeu a cada um, ele está praticamente fazendo ele está praticamente usando alguns termos que a parábola tem. Eu plantei, o Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. O que planta e o que rega são um. Praticamente está falando, né, do corpo de Cristo, que a gente sempre fala que somos um, né? E cada um receberá o seu galardão, segundo o próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós.
E o interessante dessa palavra servo é porque, na verdade, a gente não se considera mais servo, né, de Deus. Mesmo que a gente é filho, mas a gente entende qual que é a mentalidade dessa parábola. E o legal é que quando ele fala que Abraão, ele creu para justiça, que Abraão creu em Deus, isso ele foi imputado para a justiça, quando ele fala que ele consumou a fé com obras, ele diz, foi chamado amigo de Deus. E o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que amigo de Deus, quem é amigo de Deus? É quem sabe porque o servo ele não sabe o que faz o seu senhor. Mas aos seus amigos ele revela o que ele está fazendo. Então a gente já tem uma vantagem sobre esses servos que receberam os talentos. A gente já sabe o que o pai está fazendo. A gente já tem um conhecimento maior do que Deus está fazendo. A gente já sabe de um reino escondido. A gente já sabe desse reino que ele fala, ele revelou, ele mostrou. Então a gente ainda está saindo em vantagem, vamos dizer, nessa parábola, porque a gente já sabe o que Deus está fazendo. Isso foi revelado, isso foi demonstrado em poder, isso foi demonstrado em ressurreição, isso foi demonstrado no derramamento do Espírito, isso foi deixado claro para nós, né? Então, ele diz ali, né? Fechando aqui para você também adicionar o que você queria falar. Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então eles diziam, mas como assim não tem? Né? Porque todos tiveram alguma coisa, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Como que você vai tirar de alguém que não tem? É porque a pessoa, quando ela enterra, Deus não considera aquilo que você não crê. Deus, se você é incrédulo com o que você recebeu de Deus, Deus também não vai considerar aquilo lá. Porque aquilo é uma fé morta, e a fé morta, ela não vai produzir nada. Assim como o corpo sem espírito é morto, assim a fé sem obras, ela é morta. A fé morta, eu diria então, é você não conseguir agir mediante a fé que ele te deu em relação àquilo que ele te mostrou. Isso é muito legal porque eu vejo assim, é o que você fala, você recebeu o que de Deus? Você recebeu a divina semente. Então o potencial do 5 talentos, o potencial de 10 talentos, o potencial de 1 talento é que o DNA, ele tá ali. O DNA, ele tá ali. Então você precisa crer que aquilo que Deus te coloca como tutor, que eu vejo aqui que é claramente a parte financeira, e ele coloca isso de uma maneira engraçada, né? Porque por que Deus precisa de dinheiro, né? Por que Deus precisa que a gente multiplique o dinheiro, né? E a gente sabe que é justamente a obra que vai andar junto com aquilo que a gente tem, né? Esse andar, esse caminhar crendo naquilo que Deus está falando para nós. Por isso que é muito difícil quando a gente anda em comparação no reino de Deus. Não dá, não adianta. Você vai cobrar de Paulo aquilo que deu para Apolo, você vai cobrar, você vai olhar para o que você tem, você vai ver que mesmo multiplicando não vai chegar no que o outro ganhou. Por isso que Deus ele exorta para a gente receber o alimento sólido, a gente precisa entrar numa maturidade. E ele está dizendo que essa maturidade é você entender o que é mais importante nisso tudo, né? É você entender que Deus ele vai dar o crescimento. E você ia ficar super feliz vendo o teu talento sair de 1 para 2, porque você ia saber o que multiplicou foi o que Deus me deu. Não fui eu que fui tão bom. Porque nem o que você recebeu é teu. Então essa meritocracia ela já para ali, porque na verdade o que a gente tem não foi a gente que conquistou também, né?
E eu gosto muito, muito, muito disso, porque eu vejo também que a gente entendeu muitas vezes errado essa parábola dos talentos. A gente meio que entendeu assim, ó, Aline, se você não fizer nada para Deus, você vai estar fora. Se você não fizer nada para Deus, você não é apta ao reino. Se você tem as coisas aí e você não faz nada com isso, eu acho que é bem mais profundo, sabe? É o que eu estou crendo. Por isso que a Bíblia diz: não desprezeis os pequenos começos. Porque é isso que as pessoas mais fazem. Elas olham e falam assim: ah, eu tenho pouco dinheiro, eu nasci num pouco, eu tenho pouco, pouco, pouco. Mas Deus falou: você foi fiel no pouco para o que tinha 10, você foi fiel no pouco para o que tinha 5. Ele não fez diferença, né? Ele usou a mesma linguagem. E provavelmente ele teria falado pro que recebeu um talento: você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas eu não sei se isso na cabeça dele era tão claro. Eu acredito que ele não esperava essa atitude, né? Talvez ele não esperava que todos iam ganhar igual depois, né? Porque todos entraram para a abundância daquele que tem o reino, né? Então eu acredito que a nossa mentalidade ela ainda está muito, muito, como é que ele diz aqui? Muito segundo o homem, né? Ele fala assim: vocês são carnais e andais segundo o homem. O problema ainda acho que é esse andar segundo o homem que a gente ainda não. A gente faz um paralelo muito carnal, né? E na verdade a gente tem que ser fiel com aquilo que a gente recebeu. E aí vai estar alguém do teu lado multiplicando 5 e trazendo 10 e você vai estar pensando que você vai estar fazendo uma coisa errada, porque você só fez de um aconteceu 2. E aí que eu vejo que as pessoas desistem assim. Que elas acham, se eu não tiver o resultado exponencial que o fulano X teve, eu não tô tendo sucesso. E aí aí eu vejo a importância dessas pessoas que têm um na mão e não estão fazendo nada, sabe? Com aquele um. Porque se eu for fiel no meu um e tocar aquilo que precisa ser tocado, se cada um que tem um talento que seja e fizer alguma coisa com esse um, já estaria diferente as coisas, né? E a gente colocou as pessoas que têm 10 talentos em púlpitos, que vão multiplicar, porque eles são fiéis, porque eles creem no que Deus deu. E as pessoas que estão com um talento, elas estão sentadas, às vezes, num banco de uma igreja, e olhando e falando assim: nossa, olha o que o cara ganhou, olha o que eu ganhei um aqui. E isso para mim, por exemplo, né, eu gosto de caminhar segundo o entendimento que Deus me dá. E a tendência é que muitas vezes eu quero o resultado que alguém outro está dando e as pessoas elas te empurram para esse lugar de resultado, né? Por exemplo, você esposa do Cal, por exemplo. Ah, eu tenho que estar párea ao Cal. Mas espera aí, quantos talentos Deus deu para o Cal e quantos talentos Deus deu para mim? E a Aline, ela não vai ser feliz achando que recebeu 5, só que na verdade ela tem um, e aí a vida inteira ela está indignada com Deus, porque ela achou que Deus foi injusto, de que Deus deu menos para ela. E aí a gente entra numa esquizofrenia cristã, onde as pessoas elas não estão felizes com o que tem e elas ainda culpam Deus e a sociedade ainda diz assim: ó, Aline, você precisa estar igual ao Cal, aspas, né? Tô dando um exemplo aqui muito claro que às vezes acontece. Isso faz a esperança das pessoas morrerem. Elas não têm esperança para amanhã e tal, né? Elas entram num ciclo ali que é muito complicado sair. Só que aí vem Deus e fala: não, era bem simples, assim, era só você ficar de boa e ser obediente em relação ao que eu te dei, né? Aleluia. Eu gosto de parábola, né? A gente tem que começar aqui, talvez,
repensando por que Jesus insistia em falar em parábolas. Com certeza Jesus conhecia um fazendeiro, conhecia o Mezenga, o Berdinazzi, Jesus conhecia o cara que tinha... Ele conhecia por nome essas pessoas aqui. Só que o testemunho da época não permitia trazer uma mentalidade de outra época. E Jesus sempre na parábola ele se referia a um modelo mental depois da cruz. E era um modelo redentivo, redimido. Jesus estava falando assim, nessa parábola, entenda como que vocês deveriam pensar, mesmo que ainda não é possível. Por quê? Porque eu não morri, não ressuscitei, não cumpri a obra. Não tem espírito. Não tem espírito, se não cumpri, eu não cumpri a lei não foi revogada, ela não foi cumprida. Então, Sim. Jesus falou assim, imaginem que no reino de Deus funciona assim. E aí ele faz isso aqui. É interessante que ele fala o seguinte, Deus não espera fidelidade de você de onde você não consegue ser fiel. As pessoas têm uma pressão mental que, cara, se eu for crente, eu não vou conseguir parar com isso. Eu não vou conseguir parar de fumar, não vou conseguir ser marido de uma mulher só. Só que a questão é que quando esse Senhor ele chama os servos, antes dele confiar os talentos, a Bíblia diz que ele confiou para esses servos a sua propriedade. He entrusts his property. He entrusted. Ele confiou o seu projeto. Ele confiou a sua fazenda. Ele confiou o seu lugar. Primeiro ele confiou o lugar. E aí a Bíblia diz que ele saiu do país, se ausentou da cidade e foi para um lugar bem longe. Antes de Deus dar um talento para a gente, Deus ele plantou a gente num novo ambiente. Esse novo ambiente é o reino de Deus. Esse property, essa propriedade, onde Deus ele nos confiou essa propriedade, é um reino de justiça, alegria e paz. Por isso, todo o talento que ele nos confia, investidos dentro desse reino, não volta vazio, não volta... E o que eu gosto aqui, você acertou em cheio, porque João 6:29 diz, Jesus ele responde assim, a obra de Deus é esta, crer naquele que me enviou. A obra de Deus não era Jesus morrer na cruz. A obra de Deus não era Jesus ressuscitar. A obra de Deus não era Jesus perdoar pecado. A obra de Deus era crer. Porque para aqueles que não creem, não existe obra. E aqui é o ponto. A nossa obra hoje não é realizar. Não é empreender. A nossa obra hoje não é fazer. A nossa obra hoje é eu crer. A partir do que eu creio, eu torno. E é tão maravilhoso isso, porque enquanto eu corria hoje de manhã, eu tive que parar. E eu parei inspirado pelo Espírito Santo e escrevi uma frase. E essa frase, Deus já tem me falado isso desde da reflexão que eu fiz sobre meus 36 anos. O maior patrimônio de um homem não é constituído na soma das conquistas que ele teve na vida, mas fala sobre o que ele conseguiu se tornar na vida. Nosso patrimônio não é o que eu ajuntei, o patrimônio é o que eu me tornei. E esse é o único patrimônio que cabe dentro de um caixão. As pessoas falam, caixão não tem gaveta, você não vai levar nada. Só que eu te garanto que caixão, cada caixão tem alguém ali dentro. E esse alguém revela o valor desse caixão. Talvez você pegue o caixão de Billy Graham. As pessoas, elas viajaram do mundo inteiro para ir lá ver esse caixão que não tem gaveta. Só que eles foram ver o que deu sentido a um caixão. Sabe? Diante de um caixão, a última coisa que as pessoas lamentam é o que esse cara não conseguiu ter. A última coisa que alguém lamenta diante de um caixão é o que ele não conseguiu ter. Por quê? Porque diante do caixão, no fundo, tanto faz se teve muito, se teve pouco. Diante de um caixão, ninguém está muito aí se você não foi rico na vida ou se você foi extremamente bilionário. Diante de um caixão, as pessoas elas vão até esse caixão impulsionadas pelo que você era. A única coisa que traz uma pessoa num velório é quem está sendo velado. Porque o que essa pessoa representou em vida para você te impulsiona para dizer: eu não posso deixar de constar naquele lugar ali. É o meu tributo. É o meu tributo.
E talvez tributo é uma coisa muito distante, porque nós, seres humanos comuns, nós não sabemos o que é isso. Mas eu tive o privilégio de entender a dimensão de um tributo. O primeiro tributo que mexeu muito comigo foi com a princesa Diana. Minha mãe conheceu ela na juventude. Então, eu era criança quando ela morreu, a Lady Di. E minha mãe, aquilo mexeu muito com a minha mãe. Minha mãe ficava no rádio ali, escutando, acompanhando toda aquela passeata, aquela coisa, né, todo o cerimônio. Aí eu fui crescendo. Aí um dos meus heróis se chama Miles Monroe. E aí eu assisti o tributo dele. E aí quando eu assisti o tributo dele, aquilo, cara, eu chorava, correndo, pelo tributo de um cara que eu fui tão influenciado, mas que eu nunca vi. Só que aí chegou o dia onde eu fui parte do tributo, de um tributo de Reinhard Bonnke. O tributo onde eu fiz parte da cadeira sentada quando o tributo estava acontecendo e as fotos passando e os filhos discursando, a esposa sendo homenageado, todas as organizações mundiais, todos os pastores, as congregações, as alianças apostólicas de Quadrangular, da Assembleia de Deus da África, as maiores autoridades de todas as universidades do mundo. E eu sentado ali, eu só chorava, não pelo que o cara teve. Ninguém falou da moto que ele gostava, ninguém falou da cabana Tennessee que ele tinha. As pessoas só estavam falando do que ele era. E qual que era o problema desse aqui que enterrou o talento? Foi que ele foi mordido pela síndrome de Adão. A mesma resposta que esse cara deu foi a mesma resposta que Adão deu para Deus. Adão, onde você está? E aí, Gênesis 3:10, ele fala, eu tive medo e me escondi. Aí esse servo, e Jesus está se referindo a essa síndrome. A síndrome do politicamente correto, do crente que não está disposto a correr todos os riscos dentro de um reino que foi confiado para nós. Você pegar o seu talento e investir seu talento significa que você correu o risco daquele que te confiou o talento. Existem riscos que eu e você nós precisamos correr em vida que o reino de Deus vai colher, não a gente. Existem alguns riscos que eu e você nós precisamos assumir na vida para que a próxima geração se beneficie do resultado do risco corrido. Nós hoje desfrutamos de um risco, de uma geração lá atrás que correu um risco e deu sua vida. E aí, a síndrome de Adão é o seguinte, eu tive medo e eu saí e me escondi. Só que escondeu o quê? O que você escondeu? E aqui é o ponto. Deus lhe pergunta, Adão, mas quem te falou que você estava nu? Pelado, Aí eu posso chegar aqui nessa parábola para esse servo e falar assim, mas quem disse que se você investisse não ia dar o retorno que você está esperando? Quem disse que eu ia ficar chateado e brabo com você se você falasse, ó, eu investi o teu talento e o trade comeu? Eu pergunto isso. E aí, sabe qual que é a resposta aqui? Eu te pergunto hoje, quais são os pensamentos que você está ouvindo que não é meu, diz o Senhor? Eu tenho passado por relacionamentos que se eu pudesse conversar com essa pessoa, eu ia perguntar para ela, quais são os pensamentos que você está ouvindo sobre mim ou de mim que não é meu? Porque nós conjecturamos suposições na mente pensando que a Aline falou isso. Não, a Aline deve estar falando aquilo. A Aline deve estar pensando isso. Fulano deve... E a minha pergunta para você é... Quem disse aqui? Cal, quem disse que esse pensamento que você disse que eu sou eu falando para você na sua mente é o meu pensamento? Quem disse? Nós precisamos estar certo dos pensamentos que a gente está ouvindo. Porque você pode estar ouvindo um pensamento achando que teu marido está pensando isso de você, só que isso não é um pensamento dele. Mesmo que a voz que você escuta é dele. As mentiras que nós acreditamos na vida é com a voz de quem nós mais amamos na vida.
as maiores vozes na nossa mente são as vozes que nós Sim, mais admiramos, confiamos, amamos. sim. E as mentiras que nós acreditamos, elas vêm no som da pessoa que você mais acredita. Só que esse pensamento não é dessa pessoa. Quando esse Uhum, servo aqui, ele fala assim, eu tive medo, saí, enterrei, porque eu sabia que você ia voltar e ia pedir de volta, uhum, ele teve um pensamento adicionado. uhum, O meu senhor vai me matar. Meu senhor vai uhum, me jogar fora. Meu senhor vai me uhum, expulsar. Meu senhor vai me uhum, despedir. E o senhor está falando assim, não, como que você ouviu esse pensamento que não é meu? Esse pensamento, você me viu falando para você, mas não é meu pensamento. uhum. E é legal que ele nem comenta, o senhor, ele nem comenta sobre o valor que voltou, né? Porque A para ele, questão é a fidelidade, não é, é a tua, é como você enxerga, né? Não é o que você trouxe de volta, né? porque para ele não era o valor que tinha do investimento, era a capacidade Uhum, de ele ter confiado a propriedade inteira dele. uhum, Hoje, Deus não conta com o nosso resultado, porque ele não precisa da gente no resultado. Deus, ele é, conta com o reino uhum, de justiça, alegria e paz que ele confiou para a gente. Hoje, o reino que a gente pertence é muito superior ao resultado que a gente pode dar para o dono desse reino. E o objetivo de Deus é tornar público esse reino. Não é eu e você, nós conseguimos ganhar o mundo inteiro para esse reino. Não. É devolver esse reino para o mundo inteiro. uhum, E aí o trabalho ele é mais simples, ele é mais honesto. Quando se uhum, fala que a nossa obra é crer, por isso que a fé sem obras é morta. Por quê? Porque se a obra é crer, não tem fé onde não tem crer. uhum, E aqui é o ponto que a gente precisa entender que a obra desse servo não era investir o dinheiro, mas crer naquilo que o Senhor recomendou. Ó, pegue isso e invista ali para mim. uhum. Não, Senhor, mas vai dar errado. Eu não perguntei a tua opinião. Eu não perguntei se você acha que vai dar errado ou não. Eu falei, pegue esse talento e invista esse talento. Quando eu voltar, eu vou pedir contas desse talento. E aqui eu quero terminar dizendo o seguinte, para quem nos ouve, todo mundo ao nascer recebe um talento. Todo ser que nasce, nasceu com talento. O teu talento primeiro é o ambiente que Deus te plantou. Se você mora numa favela, se você mora no bairro mais nobre da cidade, se você mora em Portugal, se você mora em São Paulo, aonde você existe hoje é o talento que Deus te criou. Você tem um pai que talvez tem milhões. Eu tenho um pai que não tinha nada. Só que eu descobri que dentro daquele não ter nada era tudo que eu precisava. E chegou um ponto da minha vida onde eu olhei para minha esposa 13 anos atrás e falei para a Aline, Aline, é o seguinte, ou a gente faz de conta, começando um casamento, a gente faz de conta que a gente é um ser humano como qualquer pessoa, então agora a gente vai estudar até morrer, a gente vai trabalhar até morrer, a gente vai ganhar todo o dinheiro que a gente puder até morrer, como todas as pessoas fazem e batem no peito. Não, porque eu saí do nada e hoje eu sou isso, sou aquilo. Uhum. E eu falei para a Aline o seguinte, Aline, a gente não quer reconquistar tudo que na verdade Deus já pôs na tua garupa. A gente já está casando numa circunstância que tem gente que morreu e nunca chegou nisso. E eu falei, eu quero viver para Jesus, porque todo o resto ele já deu para mim que eu preciso. Tudo que eu precisava para a vida, para a piedade, tudo que eu precisava, a casa, o carro, a faculdade quitada, a roupa que eu tinha, era demais para mim. E eu falava, não, eu não quero mais. Eu não quero ganhar 50 mil reais no mês. Eu não quero... Não, esses 3.200 que a gente ganhava na época, tá muito bom. Vamos começar a trabalhar de graça para as pessoas? Vamos começar a fazer uma igreja voluntária? Vamos começar a pegar o nosso dinheiro e gastar com os outros? Não, mas, pô, como é que você não vai trabalhar? Não. O que é trabalho? Trabalhar é ganhar 1.200 reais no açougue? Quem disse que ficar em casa o dia inteiro atendendo as pessoas, orando com elas, não é trabalho? E no final das contas, a gente desmerece o lugar que Deus já nos colocou como início. Uhum. E talvez hoje, tudo que você recebeu do teu pai, talvez teu pai só te deixou um carro. Talvez teu pai só te pagou a tua faculdade. Quero te dizer, esse é teu talento. Multiplique a partir disso. Uhum. Então, Aline, considerações finais, você tem um minutinho.
E aí eu quero encerrar agradecendo a presença de todos. E eu creio que hoje o resumo disso aqui é: a tua obra é crer. Faça alguma coisa com aquilo que você é. Faça alguma coisa com aquilo que você já tem na mão. Faça alguma coisa com o mercadinho que você gerencia. Faça alguma coisa com a igreja que você lidera. Faça alguma coisa com a casa meia água de madeira que você tem. Faça alguma coisa. Todo mundo nasceu com talento. Considerações finais. Ser fiel no Parece pouco. segundos. Ser fiel no pouco para mim é você ser fiel a Deus no pouco. Não é você ser fiel ao pouco. E quando você é fiel ao Senhor daquilo, aí aquilo se torna grandioso. Então, não despreze o que você tem. E a gente precisa do teu um talento multiplicado na terra. Amém. Amém. Isso é terreno, mas isso vai frutificar, isso vai glorificar o Pai. Aquilo que você fizer. Deus abençoe vocês todos. Não tenha Beijo. medo. Gaste tudo que você pode. Ganhe tudo que você pode. E dê tudo que você pode. Doe tudo que você puder. Doe tudo que você puder. Deus abençoe vocês. Tenha uma boa semana ainda. Um beijo, eu não tenho tomatinho. Nessa sexta-feira eu vou fazer um encontro de homens da Igreja no Cinema em Curitiba. Vai ser aqui na minha casa uma confraria. Se você não for avisado, me escreva. Faça parte disso. Eu vou reunir a macharada aqui em casa, tomar um bom vinho e dar uma palavra de Deus para esses homens aí da nossa igreja. Deus abençoe, Aline. Te amo. Te amo. Para me beijar aqui. Tchau. Eba, beijo. Meu Deus, quanto fogo.